Vamos lá, como eu descobri essa informação? Porque eu fui apurar a situação... Só, esquece o Vasco, tá? Não, ninguém tá falando do Vasco. Mas eu não tô falando com você, eu tô falando com o nosso torcedor. O Vasco não tem o menor... Flamengo, a partir desse momento, ele precisa olhar pro próprio nariz e falar assim, chegou o momento de ter um estádio próprio. E o Fluminense que se vire também. E entrega esse elefante branco para quem é responsável. Fala, meu amigo rubro-negro, vamos acompanhar aqui Vene Casagrande furioso neste debate no SBT Esportes Rio. O clima esquentou. Vene Casagrande trouxe informações, defendeu o Flamengo, situação de bastidores do Mengão. Então assista esse vídeo até o final porque tá bem bacana, o clima realmente esquentou ao vivo. Assista até o final, se inscreva, acione o sino, deixa o like e bora pro vídeo. São Paulo terá, enfim, um período com menos jogos para preparar o Flamengo para o restante do Brasileirão e para a final da Copa do Brasil. Cadê? A última vitória trouxe uma leve tranquilidade para o elenco de Sampaoli no Brasileirão. O time vive altos e baixos no campeonato, mas ainda quer se firmar para continuar na briga pelo G4. E agora tem pela frente uma semana praticamente livre e um desafio em casa diante do Inter. Sob o comando de Sampaoli, o Flamengo já teve 2 paralisações importantes, mas não conseguiu êxito em nenhuma das partidas pós-tempo livre. Na primeira data FIFA, o rubro-negro teve 11 dias de atividades e sofreu uma derrota de 4-0 do Bragantino. A segunda pausa, o Fla empatou com o América Mineiro em 1-1. O rubro-negro não poderá contar com Gerson, autor do gol que deu a vitória ao time e que recebeu no jogo o 3º cartão amarelo. Enquanto isso, um outro jogador que viveu momentos turbulentos atingiu uma marca no clube. Pedro fez o jogo de número 200 pelo Flamengo. Até agora, o camisa 9 tem 97 gols e 8 títulos com o time da Gávea. Com Sampaoli, ficou à disposição em 28 dos 33 jogos e foi titular em 16. E quer aumentar esses números nas próximas partidas. Ainda com tempo para escolher e preparar o elenco para enfrentar o Internacional, o Flamengo quer voltar a focar no Brasileirão para tentar seguir pontuando e ser o time que intimida os adversários. Muito bem, falar em Flamengo, hoje a gente tem um quadro novo aqui no SBT Esportivo de um cara que eu sou fã dele. Eu adoro o trabalho dele. E numa época, algum tempo atrás, ele participava toda sexta-feira desse programa com todo o seu talento, todo o seu humor, que é o Rei Kraus, mais conhecido como Rei Fla. Conhecem ele, claro, né? Né? A gente vai ter um quadro novo toda semana aqui, é o Invasor, né? O nome do quadro, não é esse, Big Boss? O Invasor. É engraçado. É engraçado. Eu me lembro do dia, você lembra, Big Boys, que ele entrou com óculos, que escrevia no óculos, aqui, pedindo a esposa do Casimiro, o nome do Casimiro em casamento, Ana Beatriz. Você lembra desse dia, Big Boys? E ele ficava assim, Ana Beatriz, casa com Casimiro, passava nos olhos dele. Olha, era no olho e era no telão. Calma, Big Boys. Ele quer que fale do Flamengo. Ele quer. Ô, Venê. Vamos lá. O Inter vai jogar a Libertadores, né? Isso, joga hoje. E tá focado na competição, né? Todo mundo sabe disso. Encontra o Flamengo. Provavelmente o Inter vem com um time... Reserva. Tal né? como fez anteriormente. Se o técnico do time colorado seguir o planejamento, ele vai com o time reserva no sábado contra o Flamengo. Mas eu até entendo o planejamento do Internacional e focar na Libertadores, mas é bom ficar de olho, que está apenas 3 pontos da zona de rebaixamento. Independentemente disso, se o Inter vai com o time reserva ou não, o Flamengo tem a obrigação de lutar pela vitória dentro do Maracanã, novamente com o Maracanã lotado. Então não tem essa de o time reserva, o time titular. Flamengo, independentemente disso, tem que focar na vitória. Eu entendo que o foco principal agora é a preparação para a final da Copa do Brasil. Inclusive, nos próximos 21 dias, o Flamengo terá apenas 2 jogos, Fernanda Maia, contra o Internacional e contra o Botafogo, que é fora de casa, que vai ser no estádio Newton Santos. Então é tempo suficiente, São Paulo. Óbvio que é tempo forçado, né? Porque ninguém queria que o Flamengo tivesse caído na Libertadores diante do Olímpia. Poderíamos ter agora uma semana maneira pra caramba de Fla-Flu na Libertadores, mas o Flamengo teve aquele vexame diante do Olímpia. Agora é focar na final da Copa do Brasil, sem esquecer o Campeonato Brasileiro, que o Flamengo tem a obrigação de honrar e buscar sempre a vitória, independentemente se o título está longe. Eu acho que o título já é do Botafogo no Brasileiro. E se a gente olhar os números do Flamengo em questões de derrota na temporada, eles não são ruins. Mas o torcedor do Flamengo chegou num momento em que ele é exigente e ele tem que ser mesmo. Um momento multivitorioso, em que ele estava ganhando tudo e jogando bem. E aí, com o Sampaoli, às vezes não convence o torcedor. Esse é um momento importante, ô Pedrosa, para ele imprimir uma ideia tática.
que pra mim ainda ficou um pouco confuso. Não sei pros torcedores, não sei pra você. Ainda fica um pouco confuso. A gente vê o Flamengo vencendo muito na transpiração, no bom talento, em jogadores como o Bruno Henrique, como a Arrascaeta, que pegam a bola, o Gerson, e definem o jogo. Flamengo é desempenho, né, Fernanda? Não é só vencer. A torcida do Flamengo, ela tá acostumada, principalmente nos últimos 5 anos, a ver espetáculo. E aí essa régua, ela sempre vai estar lá em cima, principalmente por conta do investimento que é feito nessa equipe. E assim, acho que a cobrança é válida, tá? Claro. A gente tá falando aqui, como a gente sempre frisa, é um elenco que custa mais de 30 milhões de reais mensalmente na questão dos salários ao Clube de Regatas do Flamengo. Então assim, o desempenho ele tem que acontecer. Eu não sou do cara que, meu Deus, o trabalho do Sampaoli é uma vergonha, é claro ruim. Que não. Eu não sou dessa linha. Acho que é um trabalho que deixa a desejar, principalmente nessa questão do desempenho. E ainda acho, sempre falo isso aqui, que ele está em busca de achar também essa equipe principal. Para mim, ele já entendeu que ele vai jogar no 4-3-3, que ele vai jogar com 3 jogadores lá na frente, Arrascaeta, Bruno Henrique e o Gabigol, e vai fazer essa trinca do meio um pouco mais sólida para poder não ter a vulnerabilidade que estava tendo nos outros jogos. Isso aí para mim tá claro. Eu acho que ele tem que acertar as peças. E o outro ponto que eu sempre falo aqui, que o Vene também traz muito bem, é o seguinte: não tem como hoje você, com o Felipe Luiz na lateral esquerda, você tem intensidade que o Ayrton Lucas tem. Então, pro time intenso que ele gosta de ter, é o Ayrton Lucas na lateral esquerda e o Wesley na lateral direita. E entendo também que essa zaga tem que ser composta pelo Fabrício Bruno, que é o melhor zagueiro do Flamengo em 2023, e pelo Léo Pereira. Não só pelo suporte do Léo Pereira ser um canhoto, mas o Léo Pereira é um baita de um zagueiro e também consegue dar a proteção necessária para Ayrton Lucas. E nesse meio aí, para ser muito honesto, isso é uma escolha do Sampaoli. O Gerson tem que jogar, porque o Gerson ganha. Ele tá muito suspenso para esse jogo, né? Sim. Tem que jogar, que eu digo de forma geral. Sim, né? claro, claro. Porque ele é um cara extremamente adaptado ao estilo de jogo do Sampaoli. O Pulgar é outro cara que eleva o patamar do Flamengo. E essa terceira vaga aí fica com o Sampaoli para ver quem que ele vai decidir. Thiago Maia, que para mim, na minha visão, no jogo contra o Curitiba entrou bem. O Vitor Hugo, que também é um garoto que vem crescendo bastante. É um time em formação e que tem 3 semanas aí, né, Vene? Para poder conseguir se formar. Daqui a Eu pouco, acho que o meio de campo, Paulo. eu acho que o meio de campo depende muito de quem ele escolhe o lado esquerdo. Porque a partir do momento que você coloca o Felipe Luiz, você tem que ter um volante que faça a cobertura muito bem ali, não só o Léo Pereira para poder fazer a cobertura do Felipe Luiz. Quando você escolhe um volante que não faz essa cobertura, acontece o que aconteceu nos últimos jogos. Todas as jogadas do adversário, independentemente do qual seja o time adversário, vai ser nas costas do Felipe Luiz. Assim tem sendo. Eu não sou contra o Felipe Luiz. Eu só acho que o São Paulo precisa ajustar o lado esquerdo. Olha só, tá aqui, ó, o Lon Rodrigues mandou. Fernandinha de luto pelo gramado do Maracanã. Falar em gramado do Maracanã, aqui, ó. A polêmica do gramado continua. A gestão do estádio anunciou que ele vai ficar fechado para manutenção sem data de retorno depois do dia 26 de agosto, para melhorar essa situação do gramado. Já estava na hora, né, Pedrosa, de ter esse retoque. Olha, a gente só tem que... Eu acho que isso tem que ser pensado mais em relação se não é um cobertor curto. Eu digo Peraí, gente, vamos continuar com esse troço? O que é isso? Olha, eu não acho errada a paralisação, não, a Fernando. paralisação tem que acontecer. Não acho. Eu acho que a gente tem que se atentar à nota do Maracanã. A nota é fugir da responsabilidade. Eles colocam o Vasco nominalmente na nota como se a culpa fosse do Vasco. E repito aqui, gente, eles colocam também que tiveram 55 jogos no Maracanã nessa temporada. 2 do Vasco nos últimos 4 meses. A culpa é do Vasco? Não, a culpa é da administração que não consegue colocar um gramado decente no Maracanã. E eu vou levantar uma questão aqui, Fernanda, para finalizar a minha parte sobre esse assunto, que é o seguinte. O futebol brasileiro ele está numa troca agora de sair da CBF e criar uma nova liga. A criação da nova liga e o produto do futebol brasileiro passa diretamente pelo estádio do Maracanã, que é o estádio mais conhecido do mundo do futebol. Quando esse produto está sendo maltratado pela administração, isso também é um recado para quem olha o nosso futebol de fora. Porque se o melhor estádio do Brasil, o mais conhecido, o mais histórico, está sendo tratado dessa forma, o que é o futebol brasileiro? Qual é o recado que passa do futebol brasileiro? Então me desculpa, repito aqui, a culpa não é do Vasco, não só pela situação que tem acontecido lá em São Januário, o Vasco só jogou no Maracanã por conta disso, mas também porque de 55 jogos, nos últimos 4 meses, o Vasco jogou 2. Então a culpa é da administração. Se vai parar para reparar, que reparem bem. Até porque daqui a pouco tem final de Libertadores no Maracanã. É isso que eu tô falando, não pode ser no cobertor. É mais uma vitrine. Então, assim, pra mim, é uma vergonha eles quererem colocar a culpa no Vasco. A culpa é de vocês que estão administrando mal. Olha só, eu não acho que a culpa seja do Vasco.
E também não acho que a culpa é da administração Gente, do chega a Maracanã. ser um Sabe pouco por quê? engraçado ser do Vasco, tá? Eu já tive... Não, É, tá louco. chega a O ser Vasco jogou engraçado. 2 vezes na Pô. temporada. Óbvio que não é culpa do Vasco. Eu já tive a oportunidade de entrevistar pessoas que são responsáveis pelo gramado do Maracanã. E na boa, assim, eu vi de perto o trabalho deles e o esforço que eles fazem para Claro. deixar esse gramado em bom estado. Só que, gente, estamos falando de um estádio que recebe quase 80 jogos ou mais de 80 jogos na temporada. É muito difícil ter um bom gramado desse jeito. Então, assim, não existe culpado. A verdade é essa. Não tem como a gente culpar o Vasco. Isso é até um absurdo culpar o Vasco. O Vasco não tem a menor culpa. E também eu não me sinto confortável de culpar a administração do Maracanã. Assim, na boa mesmo. Eu acho que o Flamengo, a partir desse momento, ele precisa olhar pro próprio nariz e falar assim, chegou o momento de ter um estádio próprio. E o Fluminense que se vire também. E entrega esse elefante branco para quem é responsável.